Hoje é o dia 28 de abril de 2011. Entra no ar a TV Câmara, a imagem da cidadania. Dentro de instantes, inicia a transmissão ao vivo da reunião da Câmara Municipal de Vereadores. Você assiste essa transmissão pelo canal 13 e também pode acompanhar a reunião dos vereadores pela internet. Basta acessar ao site da Câmara de Vereadores, www.camaradiv.mg.gov.br, e na lateral direita, na tela do seu computador, você vai clicar e assistir a reunião ao vivo através da NET Câmara. Na pauta da ordem do dia, nós temos hoje 3 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos senhores vereadores. Está inscrito para fazer uso da tribuna livre Maurício José de Freitas, líder comunitário da Associação de Moradores do bairro Serra Verde, para falar sobre o esporte em Divinópolis. Começa agora a 24ª reunião ordinária de 2011 da 22ª legislatura. TV Câmara, a imagem da cidadania. Vai lá no Dilés, pega para mim os nomes. Tá, vai. Vai lá. Dentro de instantes você acompanha o início dessa transmissão da reunião da Câmara de Vereadores de Divinópolis. Os vereadores ainda estão reunidos, realizando uma reunião preliminar para preparar e estão preparando o início dos trabalhos parlamentares da tarde de hoje. Lembrando a você que hoje você acompanha aqui através da TV Candidez, canal 13 e também pela transmissão através da internet, a entrega das moções congratulatórias. Hoje é a última quinta-feira do mês, dia que os vereadores homenageiam personalidades, empresas e entidades que se destacaram em Divinópolis, fazendo a entrega da moção congratulatória. Dentre os homenageados de hoje, nós destacamos aqui a entrega da moção congratulatória ao jornalista Evandro Araújo, que faz uma apresentação de um programa esportivo na TV Alterosa e também é responsável pelo segmento, pelo setor de jornalismo da TV Alterosa aqui em Divinópolis. Também será homenageado a Polícia Militar de Divinópolis pelos serviços que são prestados a toda a cidade, pela segurança que levam a toda a comunidade. Portanto, hoje você acompanhará aqui através dessa transmissão da TV Câmara essa entrega de moção congratulatória a personalidades e entidades de Divinópolis. Os senhores vereadores já estão se preparando para que daqui a alguns momentos a reunião ordinária da 24ª reunião ordinária tenha o seu início. Esta semana a Câmara de Vereadores realizou a reunião especial que foi convocada
pela vereadora doutora Heloísa Serri para discutir as questões relacionadas aos transtornos da Ferrovia Centro-Atlântica. Uma reunião bastante positiva, que reuniu aqui moradores do entorno, moradores que ficam próximos à linha férrea. Portanto, a doutora Heloísa Serri, esta combativa vereadora, mais uma vez convocando uma reunião especial para discutir esta importante situação que incomoda a muitas pessoas que residem próximo à linha férrea, já que as composições férreas provocam barulhos intensos, intermitentes, durante as madrugadas, e os moradores vieram à Câmara de Vereadores, os moradores vieram à Câmara há 25 anos que eu moro aqui no bairro, estou muito satisfeito. Reclamar desta situação em uma reunião especial que contou também com a presença da direção da rede ferroviária aqui de Divinópolis, da Ferrovia Centro-Atlântica. Portanto, agora os seus vereadores já estão preparados para dar início a mais uma reunião ordinária de 2011. TV Câmara, a imagem da cidadania. Às 14h09, hoje, dia 28 de abril de 2011, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 24ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 22ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito da vereadora doutora Heloísa Serri a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, que o vereador Hilton de Aguiar faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Livro da Sabedoria, advertência, disposições exigidas pela sabedoria. Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende para com o Senhor sentimentos perfeitos, e procurai-o na simplicidade do coração, porque ele é encontrado pelos que não o tentam, e se revela aos que não lhe recusam sua confiança. Com efeito, os pensamentos tortuosos afastam de Deus, e o seu poder, posto à prova, triunfa dos insensatos. A sabedoria não entrará na alma perversa, nem habitará no corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, educador das almas, fugirá da perfídia, afastar-se-á dos pensamentos insensatos, e a iniquidade que sobrevém o repelirá. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Declaração Universal de Direitos Humanos, artigo 24º. Toda pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente uma limitação razoável da duração do trabalho e as férias periódicas pagas. Agradecemos a vereadora doutora Heloísa Serri pela leitura da Bíblia Sagrada e também o vereador Hilton de Aguiar pela leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em discussão e votação, a ata da reunião anterior. Vereadores que são favoráveis à sua aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do senhor secretário, hoje o segundo secretário, vereador Rotos, que faça a leitura das correspondências e comunicados do expediente. Expediente. Ficha de inscrição para o uso da tribuna livre. Senhor Maurício José de Freitas. Assunto sobre esporte divinopolitano. Expediente legislativo.
Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal CM 002/2011. Altera o caput do artigo 68 da Lei Orgânica Municipal. Autoria, vereador Beto Machado. Projeto de resolução CM... Desculpe, senhor presidente. Maioria qualificada, 9 votos. Projeto de resolução CM 10/2010. Homologa os nomes serem agraciados com a comenda Medalha Candidez para o ano 2011. Maioria absoluta, 7 votos. Autoria, mesa diretora. Projeto de resolução CM 011/2011. Concede o título de cidadão honorário de Divinópolis, 27/4/2011. Autoria, pastor Paulo César. Maioria qualificada. Projeto de resolução CM 12/2011. Concede o título de cidadão honorário de 27/4/2011. Autoria, Geraldinho da Saúde. Maioria qualificada. Projeto de resolução CM 13/2011. Concede o título de cidadão honorário de Divinópolis, 27/4/2011. Autoria, vereador Edmar Rodrigues. Maioria qualificada. Projeto de resolução CM 005/2011. Emenda aditiva 015/2011. Autoria do vereador pastor Paulo César. Ofício CM 026/2011. Informação faz. Serviço Gabinete Vereador Geraldinho da Saúde. Prezado senhor, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, nos termos regimentais, informar a Vossa Excelência que, devido a um compromisso que o qual fui convocado em caráter de urgência, como presidente de Comissão da Saúde, para participar da audiência na cidade de Brasília, com o ministro de Saúde, Alexandre Padilha, onde será discutido como será o funcionamento do Hospital Público Regional de Divinópolis, e não será possível a minha presença na reunião ordinária no plenário dia 28 de abril de 2011. Certo, por vossa atenção, antecipo o agradecimento, renovando os protestos elevada estima e consideração, no aguardo do deferimento. Vereador Geraldinho da Saúde. Ofício 38, 38, 43, 2011, do Executivo, que responde o requerimento ao vereador Edson de Souza. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência, comunicado CM 01088-4/2011, Brasília, 14 de abril de 2011. Prezado presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, informamos a liberação de recursos financeiros destinados para garantir a execução do Programa Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, conforme abaixo. Assinado Daniel Silva Balaban, presidente do FMDE. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência, CM 010883/2011, Brasília, 14 de abril de 2011. Informamos a liberação de recursos financeiros destinados para garantir a execução do Programa de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Assinado também Daniel Silva Balaban. Seminário de captação de licença do Conselho de Divinópolis, dia 28/4/2011, quinta-feira, a partir de 18h30, credenciamento, 18h45, palestra do Plano Plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual. Palestrante, Vanderlúcio Gomes de Penha, Câmara Municipal de Divinópolis. Às 19h30, palestra Captação de Recursos de Desenvolvimento e Projetos. Palestrante, Moisés Soares, Gerente de Serviço de Inspeção Municipal de Secretaria Municipal Agronegócio. 20h15, palestra o papel dos Conselhos Municipais Comunitários. Palestrante, Andréia Inês Dutra Braz, assistente social do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Solicito, senhor secretário, a leitura das proposições, indicações, requerimentos e votos de pesar. Indicação do número 356/2011, vereador Adair Otaviano. Requerimento número 62, vereador Beto Machado. Indicação do número 355/2011, do vereador Edmar Rodrigues. Moção de pesar, número 3511, vereador Edson Souza.
Requerimento número 60, 2011, vereador Dr. Heloísa Serri. Indicação 221, 247, 357, 2011, do vereador Pastor Paulo César. Indicação 354, 2011, vereador Roberto Pedro Bento. Senhor presidente, encerra-se os votos pesados e requerimentos e moções. Agradecemos, senhor segundo secretário, pelas leituras. Passamos agora a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios de comissões. Não havendo relatórios a serem apresentados nessa tarde, passamos agora à tribuna livre e convidamos o senhor Maurício José de Freitas, que irá falar sobre o esporte em Divinópolis. Senhor Maurício José de Freitas, queremos informar que assinou um termo de responsabilidade e, conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Interno, não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam na inscrição da tribuna livre. O senhor terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário. Tem a palavra o senhor Maurício de Freitas. Demais membros da mesa diretora. Boa tarde, senhores vereadores, imprensa e visitantes. Meu nome é Maurício José de Freitas, sou presidente da Associação de Moradores do bairro Serra Verde. Me sinto no dever de manifestar meu agradecimento à administração, prefeito Vladimir de Faria Azevedo, por tudo que vem fazendo por Divinópolis, especialmente pela minha região. Falando sobre o esporte, nós vimos muito alegre ter a manifestação, a participação da Secretaria do Esporte e Lazer, a CELT, que vem nos apoiando lá na nossa comunidade. Nós temos aí o José Maurício, que trabalha conosco, né, através do esporte. E é uma alegria muito grande, porque é melhor ter as crianças, os adolescentes, os jovens conosco lá no futebol, do que eles fazendo coisas erradas. Então, para nós é um privilégio muito grande. E com isso conseguimos um campo, através da ajuda da Secretaria CELT, a CEL, conseguimos esta ajuda aí, a liberação desse campo, a qual nós vem sempre desempenhando ali, através do José Maurício, né, que comanda lá o futebol, os torneios, os eventos, a qual ele aí, nós passamos. É uma alegria muito grande. Também ele já está fazendo um trabalho com os meninos, em aula de capoeira, é um treinamento a mais que ele faz lá no salão comunitário 2 vezes por semana. Quero falar também do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, Noroeste, onde toda a comunidade está sendo atendida através de inúmeras ações sociais, oferecendo cursos que ajudam na geração de renda, como o de bordados diversos, bainha, crochê, tricô, unhas decoradas, depilação, sobrancelhas e também curso de culinária.
Outro ponto que devemos agradecer à administração municipal é o investimento feito, a concretização do programa de informática ou informatização do movimento comunitário, iniciativa da Prefeitura de Divinópolis, de dotar as associações de moradores de equipamentos de informática. A Prefeitura Municipal de Divinópolis também realizou na nossa comunidade o patrulhamento em diversas vias, não pavimentações. Foi realizada também a limpeza da antiga escola Padre João Bruno, onde ali também era muito cobrado, e a Prefeitura, enfim, fez essa limpeza. Eu tive conferindo, foi muito boa a limpeza, tanto de cabina, como lá dentro também da escola, estão retirando objetos que ali estavam, colchões e certas coisas que ali estavam. Foi muito bom. Com a relação aos tapas-buracos, a secretaria competente sempre atendeu toda a comunidade, região, realizando a operação tapa-buraco, principalmente nos itinerários de ônibus, de transporte coletivo e urbano. Nós ficamos muito alegres, estava uma dificuldade muito grande mesmo, né? Então, foi uma coisa boa que, pelo menos, ajudou bastante, né? Ainda tem muito a fazer, mas se Deus quiser, nós vamos completar essa tarefa lá, se Deus quiser. Temos que agradecer também o asfaltamento da rua Monte Alberto, que liga o bairro Novo Fortaleza ao Serra Verde. A comunidade está muito satisfeita, pois o asfalto é a melhor coisa que já fizeram por nós. Nossa situação era terrível ou precária em dias de chuva. Era uma situação muito difícil, principalmente para os idosos, as grávidas e as mulheres com crianças de colo. Era difícil mesmo. Eu participava muito dos trabalhos nesta área e podia ver a dificuldade que era. Os meus trabalhos religiosos, né, quando a gente ia servir aquelas comunidades, passava muito trabalho mesmo. Agora ficou beleza, ficou ótimo. Agora estamos esperando para o segundo semestre a construção do corpo intérprete de esgoto sanitário que irá beneficiar várias comunidades. Quero, senhor presidente, deixar em meu nome da comunidade, das famílias e também em nome dos moradores daquela região, Serra Verde, agradecendo pelas melhorias realizadas, como patrulhamento, capinas, limpezas, tapa-buracos, asfaltamentos, dentre tantas outras obras que vão trazer grandes benefícios para a região. Temos a certeza que a administração municipal tem feito e muito. Gostaríamos de constar ao plenário se podemos conceder mais 2 minutos. Fica mais 2 minutos concedidos ao senhor. Muito bem. Temos certeza que a administração municipal tem feito e muito para todos os bairros de Divinópolis. Os esforços, tudo aquilo que as comunidades precisam, embora são muitas, as dificuldades, os problemas, mas tem tentado
lutando, o prefeito, os vereadores, desta casa, que tanto trabalha, que tanto luta, e eu fico muito alegre, fico muito agradecido, especialmente de estar aqui neste momento para colocar esses detalhes que, especialmente na minha comunidade, foi feito. Agradeço ao senhor prefeito Vladimir Azevedo, agradeço a todos os vereadores, muito obrigado por essa oportunidade, e peço a Deus que dê vocês saúde, força, para que desse 2011 possa conseguir muito para a nossa querida cidade de Divinópolis, especialmente as comunidades que tanto precisam. Uma boa tarde a todos, o meu muito obrigado. Agradecemos a presença e a participação na Tribuna Livre do senhor Maurício José de Freitas, que é presidente da Associação de Moradores do bairro Serra Verde, e vem falar aqui das condições e das melhorias na sua região. Passando agora ao pronunciamento dos senhores vereadores, convidamos o primeiro vereador inscrito, vereador Queremos convidar o vereador Beto Machado para que faça o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, telespectadores da TV Câmara, da NET Câmara, pessoas que nos visitam nesta tarde. E aqui gostaria de cumprimentar o tribuno, presidente do bairro Serra Verde, e todos os moradores que estão aqui presentes, grandes amigos do bairro Serra Verde, evidentemente trazendo aí as suas conquistas lá do bairro Serra Verde e outras que se fazem necessário. Senhor presidente, senhores vereadores, quero primeiramente parabenizar um grupo de jornalistas que fizeram um trabalho, estão fazendo a pós-graduação em marketing na Faculdade Pitágoras e que fizeram um trabalho de planejamento estratégico de marketing. E esses jornalistas escolheram o meu mandato parlamentar para que pudesse fazer esse trabalho, esse planejamento, estratégia de marketing, que quero cumprimentar aqui os jornalistas Evandro Araújo, o Tibério, meu assessor, a Letícia Enes, o Samuel do Vale e o Venilto Ferreira, que fizeram um belíssimo trabalho e foi apresentado lá na pós-graduação de marketing, nesse planejamento, trabalho de planejamento, estratégia de marketing. Parabéns, então, fico muito feliz de o meu mandato parlamentar dar a oportunidade de ser palco de discussão numa pós-graduação tão importante por esses jornalistas. Senhor presidente, quero também nessa tarde fazer aqui uma denúncia grave, uma denúncia gravíssima, senhor presidente e senhores vereadores, pois o que chegou até a mim, e nós estaremos aprofundando, e aqui quero parabenizar o vereador da cidade vizinha de São Gonçalo do Pará, aonde no momento de coragem, de combate à corrupção que assola a nossa política, em plenário, inclusive foi matéria do Estado de Minas, em plenário ele arremessou 5 mil reais que teria sido de propina para aquela casa legislativa. É inadmissível o que aconteceu
e aí é matéria a nível nacional. R$5.000 para comprarem vereadores naquela casa legislativa. E o vereador teve a coragem de, em plenário, arremessar os R$5.000, que não aceitou, devolvendo e mostrando para que pudesse ser instaurada então a CPI naquela casa. E essa denúncia, senhor presidente, senhores vereadores, que recebi e estou apurando, trata-se de algo parecido que poderá ocorrer em Divinópolis. Um projeto que tramita nessa casa, um projeto com interesses escusos. Segundo essas denúncias, poderá estar girando a oferta de R$200.000 para que esse projeto seja aprovado. R$200.000, vereador Edson Souza, e pasmem. E isto chegou até o meu ouvido, para que essa mudança, esse projeto seja aprovado nessa casa, seriam destinados a autoridades R$200.000. Meu Deus do céu, é uma denúncia gravíssima, que chega e chegou a este vereador. Nós estamos apurando, ainda vamos buscar aprofundar a respeito dessa situação, porque na verdade agora, pode ser que as coisas mudem, devido a esta minha colocação. E eu quero ir mais fundo. Eu poderia até fazer igual o vereador de São Gonçalo do Pará fez. Ele chegou a receber o dinheiro para que o crime fosse consolidado, mas eu não, com a minha ética, com a minha moralidade, não aceitaria, mesmo que me oferecesse. E portanto coloco isso em público, antes do que aconteça. Antes que aconteça, poderá chegar a bagatela. Isso são informações extraoficiais de denúncia. R$200.000 para aprovação de um projeto. Nós iremos aprofundar e iremos trazer, caso seja necessário, qual o nome do projeto, o nome do projeto e o número do projeto. Quero dizer que essa denúncia nós teremos que aprofundá-la. Por quê? Estou dizendo aqui que é suspeição, não estou dizendo que o fato foi consumado. E qualquer cidadão pode suspeitar. Eu não posso falar que o cidadão recebeu, que aí eu tenho que provar. Se eu falar que um vereador recebeu R$200.000, eu tenho que provar. Mas nós podemos, e a lei nos permite suspeitar. E já que existe essa denúncia, nós vamos apurar se isso realmente poderá ocorrer, que agora vai ser um Deus nos acuda a respeito dessa situação. É lamentável. Cidade de São Gonçalo do Pará, acontece aquela situação de R$5.000. E chega, talvez motivado por essa situação em São Gonçalo, chegou a essa casa. São notícias gravíssimas, informações gravíssimas, vereador Edson Souza, e que nós iremos apurar. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, quero dizer que, para minha alegria, nós estamos trazendo aqui 3 situações importantes, até porque na última terça-feira a TV Câmara não estava no ar e, portanto, não nos oportunizou. E vamos repetir, porque essas conquistas, as academias públicas de ginástica, agora mais 5 academias de ginástica serão licitadas, como aquela instalada no bairro Danilo Passos. Numa sugestão deste vereador, quando foi a Aparecida, lá em São Paulo, cumpriu uma promessa e viu as academias de ginástica e trouxe as fotos, vereador Roberto Bento, para que pudesse apresentar ao prefeito e ao secretário de esporte, para que nós pudéssemos nas nossas praças ter esses equipamentos de ginástica para a população. E muitas pessoas estão utilizando aquela academia de ginástica lá no bairro Danilo Passos. E agora mais 5
que a Prefeitura vai licitar e adquirir esses equipamentos para que possam ser instalados em toda a nossa cidade, ali próximo ao Teatro Gravatá, enfim, lá no Alto da Paraná, lá no bairro Dona Rosa. E ontem tive a grata felicidade de ter a informação que o deputado Fabiano Tolentino conquistou os equipamentos de uma academia de ginástica também a nível do estado de Minas Gerais para Santo Antônio dos Campos, Ermida. Ontem à noite, a assessoria do deputado Fabiano Tolentino me ligava dizendo que conquistou essa academia de ginástica, esses equipamentos, para que Santo Antônio dos Campos também tenha esses equipamentos, como a Praça do Danilo Passos, toda aquela região já receberam esses equipamentos. Muito orgulho, senhor presidente, de estar aqui nesse parlamento e vendo os nossos frutos sendo colhidos. E também, senhor presidente, mais uma vez, convidar para o 3º Encontro Nacional de Motociclistas, que vai acontecer no dia 6, 7 e 8, lá em Santo Antônio dos Campos. E nós estamos esperando a participação de motoclubes de todo o país. E esse ano nós estamos também trabalhando num cunho social, pois barracas filantrópicas serão destinadas às entidades filantrópicas como a Associação Coração de Criança, a Amodive, Associação dos Motoclubes de Divinópolis, a Casa de Amparo São Francisco do bairro Belvedere e também a Sociedade São Vicente de Paulo, os Vicentinos, junto com a Amodive, a barraca da Associação dos Motoclubes, que serão destinados toda a arrecadação para a creche lá de Santo Antônio dos Campos. Também 13 bandas musicais estarão tocando nesse mega evento. E, portanto, para o nosso orgulho de realizarmos, talvez, um dos maiores eventos agora públicos de Divinópolis. Mais 2 minutos. 2 minutos. Que será de muita importância, fomenta o turismo, o comércio, a cultura, a filantropia e também dá oportunidade aos nossos artistas. Então, portanto, tenho orgulho de ser o padrinho deste encontro nacional dos motoclubes da Amodive, ser o advogado da associação e estar à frente dessa realização juntamente com a Prefeitura Municipal, que aqui quero agradecer de público, o prefeito Vladimir e também a Associação dos Motoclubes de Divinópolis. E para finalizar, senhor presidente, a minha participação nessa tarde, quero dizer que foi sucesso total a audiência pública realizada na Câmara de Belo Horizonte sobre o Ficha Limpa. Eu tenho aqui em minhas mãos a notícia que foi sucesso. Mais de 150 pessoas compareceram a essa audiência pública, a população manifestou e tiveram a oportunidade de manifestar sobre o Ficha Limpa. É a população querendo moralidade no serviço público. Portanto, senhor presidente, quero também mais uma vez dizer que nós temos orgulho de ter saído à frente. A Câmara Municipal de Divinópolis com os 2 nossos projetos que foram aprovados. O Ficha Limpa para a Câmara Municipal, para os assessores, e o Ficha Limpa para os secretários do senhor prefeito. A Câmara Municipal de Divinópolis saiu na frente aprovando, e agora a Câmara de Belo Horizonte, a capital, está seguindo a nossa capital do oeste de Minas. Portanto, quero dizer que me sinto orgulhoso de ter esses 2 projetos, como a Academia de Ginástica, como a Central de Documentos Perdidos, como a Lei dos Músicos, como os guardas-volumes, em que os bancos foram multados. 3 bancos foram multados por não cumprir os guardas-volumes, uma multa de R$100 mil para cada um. R$100 mil porque não cumpriram os guardas-volumes, e nós vamos estar falando sobre esse assunto. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecemos o pronunciamento, vereador Beto Machado. E, mediante a denúncia gravíssima que Vossa Excelência traz a essa casa, essa presidência gostaria de pedir a Vossa Excelência que formalizasse a denúncia, uma vez que coloca os 12 vereadores sobre suspensão. Então, nós gostaríamos de pedir, é uma denúncia gravíssima que Vossa Excelência traz, e gostaríamos de pedir que Vossa Excelência formalizasse para que essa mesa pudesse tomar todas as devidas providências cabíveis e necessárias. Agradecemos.
Passamos a palavra ao segundo vereador inscrito, vereador Anderson Saleme. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, imprensa, assessores e servidores dessa casa. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o tribuno que nos brindou hoje com a sua participação, trazendo assuntos importantes da sua região e que merecem respeito, merecem ser ouvidos, porque representam a comunidade e isso a gente sabe que ser portador de uma mensagem, isso é muito sério. Por outro lado, sabemos que não é tudo que é dito que é verdade, não é tudo que é dito que merece ser divulgado. A gente sabe que no papel da vereança a gente escuta muita coisa, coisas verdadeiras, notícias importantes, notícias que merecem uma apuração. Quando nós colocamos em público informações que não apuramos, que não tivemos o zelo e o cuidado de investigar, isso nos parece no mínimo insensato, no mínimo imprudente e merece sim um aprofundamento para que não se façam mais injustiças com as pessoas que não merecem e que estão fazendo o seu trabalho de forma honesta, de forma trabalhadora. Quero, senhor presidente, dizer que na data de ontem, 27 de abril, foi comemorado 1 ano de lei de combate ao fumo. E esta lei que mudou um hábito e um costume na nossa cidade, esta lei, ela é uma realidade. Temos acompanhado o dia a dia do desenvolvimento, da aplicação e fiscalização dessa lei, e os resultados são animadores, porque a população, ela aceitou esta colocação de combate ao fumo como sendo algo que beneficia a saúde, beneficia a coletividade, a comunidade. Queremos dar um relato positivo de várias e várias famílias que nos procuram dizendo que voltaram a frequentar restaurantes, danceterias, locais públicos fechados, porque não há mais a presença da fumaça do cigarro. O fumante, por outro lado, aquele que tem respeitado a lei, este merece o nosso aplauso, merece o nosso respeito, porque tem entendido a função social dessa lei. Nós não estamos combatendo os fumantes, pelo contrário, nós queremos ajudar os fumantes que quiserem parar a largar esse péssimo hábito, esse hábito que leva à morte. Queremos que a população continue vigilante, fiscalizadora, porque só assim nós poderemos conviver com mais condições, com melhores condições na sociedade. É verdade que houve um mal-estar no início, mas a lei, ela foi uma evolução de várias outras tentativas e não está mais na moda fumar. Além do vício que nós queremos combater, nós sabemos que o cigarro, ele causa um mal muito sério aos dentes, ele causa uma dependência física, psicológica e é muito difícil de ser abandonado. O cigarro é uma das principais drogas porque ela é legal, ela é encontrada facilmente e ao comemorar 1 ano de lei, parte da imprensa foi sensível, e eu quero destacar aqui os jornalistas que fizeram a divulgação e a comemoração dessa lei. Em especial, eu quero dizer que a imprensa escrita, a imprensa falada, os rádios e a inovação que a imprensa
digital, a mídia digital, através do site de informações de Vinil, que deu um destaque para as informações esclarecedoras da lei. Isso é fundamental porque ninguém consegue vencer essa batalha sozinho. O fumo, como disse, tem causado um mal enorme à sociedade. Se analisarmos a questão do impacto na coletividade, é um dos principais males da sociedade. E, com isso, quero finalizar o assunto dizendo que estamos muito felizes com os resultados que os proprietários, a vigilância sanitária e a comunidade conseguiram de validação dessa lei. Uma lei que pegou, uma lei que está sendo cumprida e muito pouco desrespeitada, porque alguns ainda insistem, em razão do vício, do desespero, da loucura causada pelo cigarro. Nós sabemos que alguns que ainda não estão fortes o suficiente não respeitam a lei por questão do vício ser maior do que a vontade de parar de fumar. Eu quero também dizer, senhor presidente, que está na pauta da reunião ordinária de hoje um projeto CM33 que torna obrigatória a fixação nos estabelecimentos que menciona de placas que alertem para o fato de que a violência doméstica é crime e dá outras providências. Não é novidade, sabemos que a violência doméstica é um dos principais martírios da sociedade. Ela é silenciosa, ela é crescente, ninguém atinge de uma vez o seu familiar. A violência ela vem crescendo aos poucos, não há a denúncia, não há manifestação do agredido, e quando percebemos que dados fornecidos pela Polícia Civil, dados fornecidos pela Comissão de Direitos Humanos, dados fornecidos pelo governo federal, de que a violência doméstica tem sido um dos grandes desagregadores da família. A violência doméstica é, portanto, algo que também vamos combater, vamos enfrentar, e eu peço principalmente às mulheres que de uma forma ou de outra vêm sofrendo essa violência doméstica, que se manifestem, que procurem os canais de comunicação. Temos a Câmara Municipal, Comissão de Direitos Humanos, o gabinete dos 13 vereadores, temos a Polícia Civil, temos a Polícia Militar, enfim, não faltam canais de comunicação para que a violência doméstica seja combatida. Eu espero que com esse relato e com este projeto, mais e mais denúncias apareçam, e como eu disse, não é qualquer denúncia. As denúncias, elas devem ser apuradas, isso é verdade, mas antes de serem apuradas, elas não podem ser divulgadas. Isso é molecagem, isso é precipitação, isso, como eu disse, é falta de prudência. Nós aqui na Câmara escutamos de tudo, da verdade absoluta à mentira mais perversa e maldosa. Mas antes de divulgarmos, nós temos o cuidado, a discrição e principalmente a preocupação de apurar a verdade, porque o denuncismo, ele não é e nunca foi uma ferramenta de se fazer a democracia. O denuncismo trata-se de uma molecagem, de uma ação que pode trazer danos irreparáveis para aqueles que estão envolvidos. Então, quando uma denúncia de violência doméstica, ela aparece, ela vem à tona, você não pode prender o suposto agressor, o suposto acusado. Você primeiro investiga, apura, e aí sim
toma as medidas. Estamos cercados de maus exemplos de pessoas privadas e públicas que não têm papas na língua, que não têm controle sobre o seu emocional e acabam dizendo bobagens, dizendo molecagens, e é isso que a gente quer com essa lei. A gente quer que a violência doméstica... Mais 2 minutos, senhor presidente. Mais 2 minutos, vereador. A gente quer que a violência doméstica, ela seja investigada. Não só a violência doméstica, mas também outras denúncias que são feitas nos canais devidos, nos canais legais e que surtem resultado. Falar ao vento não traz resultado, traz discórdia, desarmonia, o que é pior, traz aquele sentimento de que tudo que é falado é verdade, e isso pode trazer danos muito sérios para a sociedade, para as pessoas que são de bem e podem sofrer arranhões na sua imagem. Senhor presidente, nesses últimos minutos que nos restam, eu quero dizer aos vereadores aqui presentes que na data de ontem foi protocolado o projeto de lei CM 040 de 2011, vereador Paduano, vereador atento e honrado dessa casa. O projeto, em resumo, ele diz: fica proibido o trânsito de locomotivas e composições de carga no município de Divinópolis no período noturno. Essa proibição não se aplica aos trens de turismo e aos trens de passageiros quando eles existirem. Por enquanto, infelizmente, não temos esse serviço no nosso município. Para fins dessa lei, é considerado o período noturno o período das 22 horas, 10 da noite, às 7 da manhã, para que as famílias que moram no entorno da beirada da linha, no entorno das oficinas da rede ferroviária ou da empresa que a sucedeu, tenham sossego, tenham tranquilidade e sejam respeitadas. Então, senhor presidente, esse projeto, ele é um projeto que não é brincadeira, é um projeto que vai passar pelas comissões competentes. Agradeço a sessão da palavra e agradeço também a todos que nos ouviram pela TV Câmara e NET Câmara. Obrigado. Agradecemos, vereador Anderson Saleme, e mais uma vez demonstra sua preocupação com a nossa cidade, e em especial aqueles que moram às margens da linha ferroviária. O vereador traz esse projeto ousado, um projeto corajoso e com certeza irá proporcionar uma qualidade de vida melhor aos nossos munícipes. Queremos passar a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Adair Otaviano. Senhor presidente, gostaria de fazer o uso da palavra sentado. Fica permitido, vereador, para seu pronunciamento. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadão divinopolitano, boa tarde. Senhor presidente, gostaria, nesta tarde de hoje, de parabenizar o tribuno Maurício José de Freitas, presidente do bairro Serra Verde, que fez o uso democrático dessa tribuna e trouxe também na tarde de hoje um assunto muito importante, que foi falar sobre o esporte em nossa cidade. Parabéns ao tribuno por estar fazendo o uso democrático nessa tarde. Senhor presidente, gostaria nessa tarde de hoje de abordar 2 assuntos. Um deles é com relação às obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que ora está acontecendo em Divinópolis. Quero falar, senhor presidente, mais precisamente das obras que estão paradas nos bairros Maria Peçanha, Terra Azul, Costa Azul e Quinta das Palmeiras. Na reunião passada, senhor presidente, nós havíamos trazido aqui nessa Câmara, e falamos da presidente do bairro Costa Azul, a senhora Dona Josefa, mais conhecida como Zefa. Ela esteve no programa
do radialista Silvio França, e naquela manhã ela fez pronunciamento relacionado às obras daquela região que estão paradas, que estão paralisadas. E nós vimos também que o Gazeta do Oeste publicou uma matéria relacionada a esse assunto, mostrando a reclamação dos moradores daquela região. Nós aqui queremos fazer coro com a presidente do bairro Costa Azul, também com as demais associações do bairro Maria Peçanha, do bairro Terra Azul e do bairro Quinta das Palmeiras. Dizer que nós estamos acompanhando as obras daquela região, e no ano passado essas obras foram paralisadas. E esse ano nós estamos vendo que já chegou alguns caminhões de materiais, como por exemplo, chegaram muitas manilhas lá no bairro Costa Azul, para que desse continuação naquela obra, em termos de fazer redes pluviais. Só que a reclamação dos moradores daquela região, senhor presidente, é que chegaram vários caminhões de manilhas e foram despejados para o bairro afora. Só que a empreiteira que está executando aquela obra, ela trabalha um dia, faia um, ou melhor, escava, faz a rede para colocar as manilhas num dia, volta no outro, para poder cobrir e tapar o buraco que foi feito ali. E os moradores estão muito contrariados com o que ora tem acontecido naquela região. Aí nós vimos, pela reportagem do Gazeta do Oeste, que eles procuraram o diretor de usina de projeto, Lúcio Espíndola, e que deram alguma explicação. Deram algumas explicações no sentido de dizer que as obras ainda não começaram, e que na realidade as obras terão início em maio. Mas preocupado com essa resposta que nós lemos através do Gazeta, nós também entramos em contato com o secretário Lúcio Espíndola, que é o secretário da usina de projeto. E aí, senhor presidente, ele nos relatou que como essa verba para fazer as obras são uma verba do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, e depende da secretaria, depende do Ministério das Cidades, e que todos nós sabemos que foram cortados gastos com relação a muitos gastos no governo federal, e que esses cortes também não deixaram de afetar a nossa cidade, a liberação das verbas para a construção da nossa cidade, né, para dar andamento nas nossas obras que já estavam começadas. Então o secretário nos disse que ele está aguardando da parte do governo federal, para que tão logo que sejam liberados através do Ministério da Cidade, que essas obras sejam retomadas. E na verdade a intenção da prefeitura é de dar sequência nessas obras e de entregá-las o mais rápido possível. Só que aí está também dependendo do dinheiro federal que vem do governo federal. E que por coincidência, a presidente Dilma Rousseff fez alguns cortes, e que esses cortes também afetaram verbas que seriam liberadas para a cidade de Divinópolis. Então, quero dizer aos moradores daquela região que nós estamos de olho, nós estamos trabalhando a favor da nossa cidade, estamos trabalhando a favor do cidadão divinopolitano, e não poderíamos deixar de lado aquela região, que é uma região tão sofrida. Na época da chuva, sofrem com a quantidade de barro, perdem dia de trabalho, porque o ônibus não consegue ir até o final do bairro Costa Azul. Em época de seca, o pessoal lutam com doenças através da poeira, que é demais naquela região, e com outras coisas que eu também não quero falar aqui, que porventura assola o lugar que tem muita poeira. Então, senhor presidente, nós queremos dizer aqui aos moradores daquela região, do bairro Maria Peçanha,
do bairro Terra Azul, do bairro Quinta das Palmeiras e do bairro Costa Azul, que nós estamos de olho. Nós estamos trabalhando a favor da nossa cidade e a favor do povo divinopolitano, principalmente das pessoas daquela região, que nós temos um máximo de respeito. Então vamos continuar cobrando, vamos correr atrás de quem coordena a verba que é para ser aplicada através do PAC, que é o secretário de usina de projeto Lúcio Espíndola, e esperamos que a vontade do senhor prefeito também seja esta, para que em breve espaço de tempo nós veremos aquela região com as suas obras concluídas, com seu itinerário de linha de ônibus asfaltado, de onde começou no bairro Cidade Jardim, finalizando lá no bairro Costa Azul. Palavra, presidente. Conceda uma parte, vereador. Obrigado, vereador, pela parte concede. Vossa Excelência, que é um vereador da região, que vem lutando há vários anos nos seus longos mandatos, sabemos o trabalho da história que Vossa Excelência vem exercendo nessa casa e principalmente as melhorias que vem acontecendo naquela região. Faço coro com Vossa Excelência, lembrando aqueles moradores que estão aguardando ansiosamente uma obra de mais de 30 anos, que estão aguardando, e Vossa Excelência está aqui sempre nesse plenário cobrando, reivindicando melhorias para aquela comunidade. Nós somos provas disso, de ver o seu trabalho. Lembrar aqueles munícipes que moram naquela região que o PAC é um financiamento que nós, divinopolitanos, vamos pagar por mais de 20 anos, que a cidade adquiriu como um montante de dívida, para poder fazer aquelas melhorias. Não é que o prefeito não queira fazer a obra, se está em atraso é por causa do repasse do dinheiro do recurso da ordem federal. O prefeito está também ansioso para terminar aquela obra, mas infelizmente as obras de verba carimbada, elas são relacionadas com medição. Venha gradativamente o recurso, e não é depositado o volume todo. E por causa disso, a presidente Dilma Rousseff cortou alguns gastos, e um deles afetou Divinópolis, o PAC Divinópolis. Esse financiamento está travado, e nós estamos aguardando que seja liberados os recursos para imediatamente retomar essas obras da região de Vossa Excelência. E Vossa Excelência vem lembrar muito bem nessa casa, essa reivindicação que Vossa Excelência vem brigando, e faça o corpo Vossa Excelência que tange o Poder Legislativo, fiscalizar e cobrar. Isso Vossa Excelência tem feito com muita propriedade. Parabéns, e espero que a população compreenda essa situação que é da ordem de esfera federal. Obrigado. Agradeço a parte do nobre vereador. E mudando o foco da fala, senhor presidente, nos pouco mais de 2 minutos que me assiste, eu quero falar de um outro assunto também um pouco polêmico. Eu quero aqui, senhor presidente, dizer que há mais de um ano nós fizemos uma reportagem no bairro Porto Velho, onde os moradores daquela região vêm sofrendo muito com o trânsito que foi mudado ali. Nós tivemos ali reclamações dos comerciantes, onde o trânsito do Porto Velho acabaram com o estacionamento, onde prejudicaram padarias, prejudicaram farmácias. Mais 2 minutos, senhor presidente. Mais 2 minutos, vereador. Onde prejudicaram o comércio de padaria, de armazéns, de farmácia e outros mais, borracharia, então, comércio de açougue. E nós, então, senhor presidente, vem lutando para poder dar um apoio para os moradores e para os comerciantes da região do Porto Velho. Nós vimos que o problema na JK foi melhorado em parte, porque a JK também foi tirado do estacionamento dos dois lados. E a CETRANS resolveu e voltou a liberar o estacionamento de um lado. Nós vamos estar aqui brigando para que o secretário da CETRANS atenda os moradores daquela região, pelo menos com o lado do estacionamento, porque nós sabemos que foram feitas várias mudanças, foram fechadas várias ruas ali no bairro Porto Velho. Para atravessar o Porto Velho ficou prejudicado. Para atravessar o Porto Velho de um lado para o outro, ou você tem que vir passar na rua debaixo da ponta do Porto Velho, ou você tem que ir na Praça Dulce Pinto de Aguiar, lá no alto, perto do ABC. Então, para passar de um lado para o outro, ou na rua Fernão Dias, onde foi colocado um semáforo. Então o Porto Velho, na realidade, ele ficou dividido. Além de tirar o estacionamento de toda aquela rua, de um lado e de outro, deixou o Porto Velho dividido. E os moradores, os comerciantes, estão contrariados. Nós procuramos o secretário, ele nos disse
que aquela rua Goiás não pertence tão somente ao bairro Porto Velho, aos moradores do Porto Velho, aos comerciantes, e sim pertence a toda Divinópolis, a todos os bairros, inclusive da saída para a cidade de Carmo do Cajuru. Mas nós entendemos até a explicação em partes, mas não conformamos com uma rua. Toda rua aqui em Divinópolis, por mais estreita que ela tem local de estacionar. E a rua Goiás no Porto Velho não tem. Mas como o assunto é um assunto extenso, senhor presidente, e meu tempo é escasso, eu vou deixar para continuar esse assunto em outra oportunidade. Muito obrigado, são essas as minhas palavras nessa tarde hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra. Agradecemos, vereador Adair Otaviano, parabenizamos pelo seu pronunciamento e traz também problemas importantes na nossa cidade. Veremos o próximo vereador inscrito, vereadora doutora Heloísa Serri. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, imprensa, cidadãos que nos visitam, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Câmara, tenham todos uma boa tarde. Inicialmente, senhor presidente, eu gostaria de falar que a denúncia do Beto é muito séria e solicito urgência na apuração da denúncia, senhor presidente, porque essa denúncia joga lama em todos dessa casa. E se há alguém desonesto aqui nesse parlamento, tem de ser denunciado. Gostaria também de falar a respeito do projeto que o vereador Anderson acabou de falar, que ele está anunciando sobre o trânsito de locomotiva. Nós já tivemos a iniciativa de fazer isso o ano passado e foi nos dito pela Procuradoria que é inconstitucional. Eu quis fazê-lo, mas a área da ferrovia é uma área federal e o município não pode legislar em área federal. A Câmara não pode proibir o trânsito de locomotiva, porque elas trafegam em área federal. A população de Divinópolis está alarmada com a constante falta de água. Na semana passada, o povo foi à rua, o povo veio aqui, em busca de ajuda numa manifestação pacífica, mas bastante ruidosa, obrigando o prefeito a reunir-se com a Copasa para exigir regularidade no abastecimento. Só assim mesmo para o nosso prefeito tomar uma atitude. Cansei de alertar aqui nesse plenário sobre o iminente apagão no abastecimento da cidade. Desde o ano passado que vem alertando para a situação crítica. E o prefeito que tem a Copasa como parceira e não lhe dá o devido tratamento de concessionária de um serviço público. Se manteve de braços cruzados até a presente data, até que o povo já foi à rua cansado de passar, de tanta omissão, cansado de passar aperto nos fins de semana. Oportunamente, parabenizo o radialista Silvio França e a Rádio Minas. Não fosse a ação desenvolvida pelo programa Bom Dia Divinópolis, o prefeito ainda estaria de braço cruzado. Faço aqui um apelo à Comissão de Saúde e Meio Ambiente para que seja atendida em regime de urgência uma solicitação que protocolei nessa casa, de um pedido de audiência pública para que a Copasa venha a essa casa do povo dar as devidas explicações e se comprometer em cumprir o que está no contrato de concessão. Quando a Copasa deixa a população sem água, a empresa pode ser acusada de quebra de contrato, pois esse é o principal item contratual. Ela esteve com o prefeito, agora chegou a hora de enfrentar o povo e nada melhor do que essa audiência pública. Por isso, estou aqui pedindo, senhor presidente, que a Comissão de Saúde, através do requerimento que eu protocolei, solicite essa audiência pública com a Copasa. O prefeito Vladimir, de forma ardilosa, tem fugido dessa discussão. Ele não compareceu à nossa reunião especial. No último dia 4, ele foi convidado e não compareceu, quando estávamos exatamente discutindo sobre a concessão do esgoto e a participação da Copasa. Por que então o prefeito se negou a comparecer? Essa fuga de debate nos leva a crer que ele não quer dar uma oportunidade
de se estabelecer uma discussão séria, especialmente com a participação do povo, por isso estou solicitando essa audiência pública. Em dezembro do ano passado, o vereador Edson de Souza e eu estivemos em Brasília e constatamos que o governo federal dispõe de recursos para o tratamento de esgoto, inclusive para a criação da empresa municipal de saneamento. O que faltam são os projetos. A Copasa não está mesmo conseguindo cumprir contrato de abastecimento de água e é o melhor motivo que a concessão do tratamento de esgoto seja discutida amplamente com a comunidade que sofre com as consequências da falta d'água e não simplesmente seja entregue à Copasa, como assim está querendo o governo. Senhoras e senhores, o recente fracasso da CPI do calçamento, que praticamente foi engavetada por ordens do prefeito Vladimir Azevedo, foi apenas mais um dos grandes fiascos dessa casa nessa legislatura. Isso não significa que houvessem culpados, mas quando o poder público joga pesado para evitar o andamento de uma investigação, é uma confissão de que tudo não está tão certo como parece. No caso da CPI do calçamento, houve pressão, manobras de bastidores, intimidação de testemunhas, e só quem estava envolvido no processo sabe exatamente o que aconteceu. Me assusta, senhoras e senhores,